A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos iniciando o estudo da nossa sétima matéria do segundo curso teológico. Nosso pastor setorial, pastor João Pinheiro, setor 4, Congregação de Santa Paula, em Ponta Grossa. Seja bem-vindo e vamos estudar a palavra do Senhor hoje, falando sobre Cristo, o Rei e Senhor. Cristologia. Iniciamos o nosso estudo de Cristologia. E veja que coisa maravilhosa, há muita coisa para estudarmos sobre a pessoa de Jesus Cristo, nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Você pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de anotações e venha estudar a palavra de Deus conosco. Vai ser bênção, com certeza. Tem muita coisa, e muito que nós vamos estudar, e ainda muita coisa vai ficar de fora, porque é muito extenso o estudo a respeito de Jesus Cristo. Cristologia, nossa sexta matéria, falei sétima, é a sexta matéria, e vamos à nossa primeira lição. Então, esse estudo ele tem uma importância muito grande para todos os cristãos, para mim e para você. Ele vai falar sobre os ensinamentos básicos acerca da pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, ele é o próprio Deus que se fez homem, que veio ao mundo, que proporcionou a condição para nós sermos salvos, termos condições de vida eterna. Cristologia, então, é o estudo doutrinário da pessoa de Jesus Cristo. Por isso nós vamos focalizar ainda aqui rapidamente sobre diversos aspectos da vida de Jesus Cristo. Não vamos nos aprofundar tanto, porque realmente o assunto é muito palpitante e é muito extenso. A Bíblia toda é um registro do que Jesus fez por nós. Então nós precisamos pelo menos ter um norte, uma direção para estudarmos sobre Jesus Cristo. O estudo biográfico não é um estudo biográfico, né, mas sim um estudo da sua pessoa, do seu ministério, da sua obra, do seu valor em prol do que ele fez ao ser humano. Então nós vamos estudar a doutrina da pessoa de Jesus Cristo. Resumido, é um estudo básico, reconhecemos que somos pequenos para entender tudo a respeito de Jesus Cristo, mas aquilo que Deus nos conceder, vamos estudar com fé e certo de que esse estudo vai nos ajudar a compreendermos de uma melhor maneira a pessoa de Jesus Cristo, amá-lo mais ainda, né? Estar aos seus pés e glorificar o seu santo nome. Então, primeiro lá, os aspectos importantes sobre a vinda de Jesus Cristo à Terra, que esses aspectos demonstram a sua singularidade, a sua santidade. João capítulo 8, versículo 46, ele faz aqui um desafio. Quem convencerá Jesus Cristo do pecado? Ninguém. Por isso ele veio à Terra, para vencer o pecado, vencer por nós. Então esse texto está lá. Você, leitor, estudante da palavra do Senhor, você vai ter muitos textos bíblicos aqui. Eu conclamo você a acompanhar fazendo essas leituras. Já falei em outras matérias que é dessa forma que você vai aprendendo e vai, como dizendo assim, pegando, vai guardando a palavra de Deus, porque o Espírito de Deus trabalha na palavra, e você lendo a palavra, você vai gravando, você vai percebendo como o teu entendimento das coisas de Deus vai melhorando. Leia a Bíblia, os textos aí estão sendo citados, como são muitos textos bíblicos, alguns nós não vamos conseguir estar citando para você, mas eu conclamo você, vai na Bíblia Sagrada, veja lá, não tenha pressa em estudar a palavra do Senhor, vai passo a passo e você vai ser muito abençoado. Então Jesus, no seu total cumprimento de profecias a seu respeito, são mais de 300 profecias na Bíblia a respeito de Jesus. Algumas ainda estão por se cumprir na sua segunda vinda, mas uma grande parte delas se cumpriram. E você tem os textos bíblicos que vêm mostrando para nós aí o que foi falado no Velho Testamento, que se cumpriu no Novo. Profecias a respeito da obediência de Jesus a Deus, por exemplo. Coisa gloriosa, está lá nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Cristo obediente, ensinamento para nós também. A profecia de que Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo, veio à terra para salvar o seu povo dos seus pecados, Mateus capítulo 1, versículo 20 a 23. Você vai lendo esses textos bíblicos, vai com certeza glorificando o nome do Senhor, porque tem muita coisa boa para você aprender aí. Concepção sobrenatural de Jesus Cristo. Então, o nascimento de Jesus foi de um modo sobrenatural. Veja bem, irmãos, todas as moças ali
judias, elas sabiam dessa promessa do nascimento de Jesus, do nascimento do Messias, o Salvador, e quem não queria ser a mãe do Messias? Todas elas desejavam, mas coube essa incumbência à Virgem Maria, lá da Galiléia. Ela recebeu a visita do anjo, a notícia de que seria a mãe do Salvador. Que maravilha! O anjo lhe disse que Jesus Cristo seria gerado no seu ventre. Então ela até perguntou para o anjo, mas como vai se dar isso se eu não conheço o homem? Que a ideia dela ainda não tinha alcançado a magnitude da bênção que ela estava recebendo. Então está registrado em Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 35, vem falando ali sobre a promessa que Gabriel trouxe para ela e como se cumpriria isso. Irmãos, é muito interessante, merece um estudo mais aprofundado, com toda certeza. José também foi avisado por um anjo acerca deste acontecimento. Veja bem, meus irmãos, quando José tomou conhecimento de que a sua noiva, né, porque ele era compromissado, noivado para o judeu praticamente é casamento, né? Eles assumiram um compromisso e esse compromisso não poderia ser desfeito. Então José, ao descobrir que a sua noiva estava grávida, ele intentou deixá-la. Por que deixá-la? Pode ser que alguém pense, puxa, ele aí estaria jogando Maria para os leões, né? Não, é o contrário. Ele saindo de perto de Maria, ele estava assumindo para ele toda a responsabilidade da situação que havia ocorrido com Maria. Então, pela justiça, ninguém poderia fazer nada a Maria. Se ele ficasse ali junto, ele teria que levar o assunto para as autoridades e com certeza Maria seria apedrejada. Veja o risco que ela estava correndo. Mas com ele abandonando, saindo do local, ele estava trazendo para ele a responsabilidade daquela gravidez. Mas veja que o anjo chegou lá, falou com José. José foi tocado pelo Espírito de Deus, entendeu o propósito, aceitou ser o pai terreno de Jesus, criou Jesus. Então José foi abençoado e entendeu o que o Espírito de Deus estava falando com ele. Então esse fato se deu também em cumprimento à profecia de Isaías 7,14, né? O que está escrito lá, que uma virgem conceberia, né, daria à luz a um menino, e esse menino viria para salvar a humanidade, e confirma-se em Mateus, capítulo 1, versículo 22 e 23. Eu conclamo você, abra a tua Bíblia, leia Isaías 7,14, leia Mateus 1, 22 e 23, e entenda que como essa profecia se cumpriu. No estudo de Cristologia, esses confrontos do Velho com o Novo Testamento são muito bons para nós entendermos, guardarmos e sabermos como houve cumprimento das profecias a respeito de Jesus Cristo. Então, o nascimento de Jesus está registrado em dois evangelhos, uma de Mateus, capítulo 1, versículo 25, e o de Lucas, capítulo 2, versículos 1 ao 7. Lucas traz mais detalhes, né, do nascimento de Jesus, enriquece mais o texto. Mateus já é mais sucinto. Todavia, você leitor, você aluno, você participante desse curso, você deve fazer isso, deve pegar Mateus e ler, deve pegar Lucas e ler, e você vai ver como vai se encaixando esses textos bíblicos de uma forma muito gloriosa. Você vai enriquecendo a tua vida, enriquecendo o teu conhecimento, fazendo essa leitura e esses confrontos de um texto com outro texto. Por exemplo, é o que nós vamos falar na sequência, o profeta Miqueias. Por exemplo, ele profetizou que Jesus Cristo nasceria em Belém, Miqueias no capítulo 5, versículo 2. Então pega lá Miqueias 5 e 2 e dá uma lida. E vai confrontar com Mateus capítulo 2, versículo 4 ao 6. Então primeiramente você vai ver que José e Maria moravam na Galiléia. E a profecia diz que ele nasceria em Belém. Como que isso iria se cumprir? José e Maria não interferiram nessa profecia. Pessoal e isoladamente não tiveram interferência nenhuma. Mas como que Deus agiu? Ele foi lá, ordenou, né, com certeza, ao imperador romano César Augusto, e esse decretou um alistamento, um recenseamento. Ele quis saber quem ele tinha à sua disposição em todo o império, e para obedecer esse decreto dele, que as pessoas tinham que se alistar, tinham que dizer quem eram, e os habitantes que moravam fora das suas cidades de origem, precisaram ir para as suas próprias cidades para fazer esse alistamento, para dizer quem eles eram e aonde eles estavam. E aí então José e Maria saíram da Galiléia e foram lá para Belém.
E lá em Belém, Maria deu à luz a Jesus. Então se cumpriu essas profecias. Então você vai ver que Deus usou a história, Deus usou governadores, Deus usou imperadores, Deus usou todos para que o Jesus viesse ao mundo da maneira como a Bíblia havia relatado. Isso é coisa muito interessante. E aí tem gente que ainda fala da Bíblia, né? Coisa terrível. Mas vemos na palavra de Deus como vem se cumprindo tudo que Deus falou a respeito de Jesus. Então, com toda certeza, o dedo de Deus estava por trás do decreto que César Augusto havia feito. José e Maria então saem da Galiléia, se alistam no recenseamento lá em Belém, e nesse momento Jesus vem ao mundo. A genealogia de Jesus, que também está registrada nesses dois evangelhos, Mateus e Lucas. Então, a genealogia mostra que Jesus é descendente dos judeus. Então, Jesus é judeu, e essa diferença das duas genealogias, que uma cita alguns nomes, outra cita outros nomes, é o fato de Mateus apresentar a genealogia de Jesus Cristo pelo lado do seu pai paterno, José. E Lucas apresenta pelo lado da sua mãe, né? O lado materno, ao lado de Maria. Mas ambos são descendentes de Judá, são judeus. Né? Além disto, a genealogia de Mateus vai até Abraão, ao passo que a de Lucas vai até Adão e Deus. Então, essa apresentação dessa árvore genealógica de Jesus ela é muito importante, não só para mostrar o conhecimento, mas principalmente para provar ao povo judeu quem é Jesus, que ele, Jesus, ele cumpriu em si todas as profecias e também essa de que o Messias viria da tribo de Davi, da tribo de Judá. Então Jesus ele é conhecido também na palavra de Deus como o leão da tribo de Judá. Então Jesus descende do rei Davi, e Mateus mostra isso, e Lucas mostra também. Mateus vai até Abraão, dessa descendência, e Lucas vai até Adão, ligando ele a Deus. Então a exaltação de Jesus Cristo após o seu nascimento. Olha aí que coisa gloriosa, irmãos. Após o nascimento de Jesus, ele foi exaltado. Exaltado por quem? Lá nos céus, pelos anjos, foi exaltado na terra pelos pastores, aqueles que estavam mais ligados a ele e eram da sua nacionalidade, os pastores, e foi exaltado também pelos magos que vieram do Oriente representando ali os gentios. Né? Então, esses textos você vai ler na Bíblia, em Lucas capítulo 2 e Mateus capítulo 2 também. Você vai ler esses textos bíblicos, vai confirmar isso que está aqui registrado para você. Veja que maravilha. Mas é bom você saber também que os magos, essa visita deles, não aconteceu imediatamente ao seu nascimento. Então, alguns historiadores dizem que foi 6 meses após, outros colocam até 2 anos, mas não foi num exato momento que Jesus nasceu ou logo que ele nasceu. Então, eles chegaram lá onde Jesus estava um pouco depois. Tanto é que Herodes, quando descobriu que foi enganado pelos magos, ele mandou matar as crianças de Belém e dos arredores ali até 2 anos, né? 2 anos para baixo, ele deu aquela ordem para que eles fossem mortos. Tá? Outro fato importante é essa questão da palavra magos. Magos não significa mágicos, tá? Eles eram estudiosos, eram astrônomos, na verdade, não eram astrólogos, eram astrônomos. Então, a palavra deve ser entendida como sábios, como estudantes, como cientistas até, que seria uma palavra mais atualizada, né? Então, o mago aqui não é uma questão de estarem fazendo magia, ou eles eram estudiosos das estrelas, eram astrônomos. A circuncisão de Jesus Cristo e sua apresentação no templo, a circuncisão era sinal da aliança entre o povo israelita e Deus. Começou lá em Abraão, com o nascimento de Isaac, né, e Deus cobrando de Abraão a circuncisão de Isaac, e ficando isso como um sinal. Todo o judeu deve ser circuncidado, e Jesus também o foi. Jesus nasceu, ele é judeu, ele também foi circuncidado. Além disso, quando se cumpriram os dias de purificação de Maria, Jesus Cristo foi levado ao templo para ser apresentado ao Senhor. Está aí um bom motivo para você fazer um estudo, saber que dias são esses de purificação de Maria, qual é o tempo e qual foi o tempo que Jesus foi levado ao templo para ser apresentado e também ganhar um nome, né? E deram o nome para ele de Emanuel, para cumprir a determinação divina. Jesus também cumpriu toda a lei até nesse aspecto.
Meus queridos irmãos, nós terminamos aqui a nossa primeira lição. Temos muito assunto para estudarmos a respeito de Cristo, muita coisa mesmo, mas ainda assim vai faltar muitas coisas para nós estudarmos e você, meu querido irmão, deve aprofundar o teu conhecimento e o teu desejo de conhecer mais do teu amado Mestre, do teu amado Senhor, do teu amado Salvador. Vai nessa, meu querido irmão. Vamos estudar a palavra do Senhor. Vai ser muito interessante, muito importante. E o Espírito de Deus possa estar sobre você, abençoando, agraciando, trazendo entendimento para você e você crescendo na graça, no conhecimento e nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus.